cão fez algo que pareceu agressivo. Quando Ana viu como Max ficava rígido ao lado do berço, rosnando baixo, ela sentiu o coração apertar de medo. Durante dias, o animal que ela confiava parecia obcecado pelo filho. Numa noite de desespero, ela quase o tirou de casa para sempre. Até que Pedro desligou algo e tudo mudou. O que eles descobriram foi tão chocante que transformou suas vidas para sempre. Antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder outras histórias emocionantes como esta. As noites tinham se tornado um campo de batalha. Ana e Pedro mal conseguiam manter os olhos abertos enquanto caminhavam como zumbis pela casa, tentando acalmar Gabriel, seu filho de 2 anos, que acordava chorando a cada hora. Os olhos de Ana estavam vermelhos e inchados, suas mãos tremiam ao preparar o café da manhã. Pedro batia na bancada da cozinha, frustrado com sua própria exaustão. Não aguento mais isso, Ana sussurrou, a voz quebrando enquanto segurava a xícara com as 2 mãos. Ele acorda, chora, esfrega as orelhas como se algo estivesse machucando, mas os médicos não encontram nada. Talvez seja apenas uma fase, Pedro respondeu, mas sua voz carecia de convicção. Ele passou a mão pelo rosto, a barba por fazer áspera sob seus dedos. Uma fase? Pedro, já faz 3 semanas. O que nenhum deles mencionou, mas ambos notaram, era o comportamento cada vez mais estranho de Max, seu Golden Retriever de 6 anos. O cão, normalmente calmo e afetuoso, tinha começado a agir de forma bizarra sempre que Gabriel finalmente adormecia. Ele ficava parado ao lado do berço, o corpo tenso como uma estátua. As orelhas erguidas, os olhos fixos não no bebê, mas na prateleira acima do berço onde estava montada a câmera de monitoramento. Max, sai daqui, Ana sussurrava com firmeza, puxando o cão pela coleira. Mas ele resistia, as patas arranhando o chão de madeira, um gemido baixo e agudo escapando de sua garganta. Ele está com ciúmes, Ana disse a Pedro naquela noite, depois de mais uma batalha para tirar Max do quarto. Ele não consegue aceitar que Gabriel precisa de atenção. Ou talvez ele só queira proteger o bebê, Pedro sugeriu, mas sem muita certeza. Proteger? Ana virou-se bruscamente. Ele fica ali parado, rosnando para a câmera, arranhando a prateleira. Isso não é proteção, Pedro. Isso é obsessão. Algo na voz dela fez Max recuar, suas orelhas caindo, o rabo baixo, enquanto se afastava para o corredor. Mas seus olhos permaneceram fixos naquela prateleira, naquela câmera que se movia suavemente, seguindo qualquer movimento no quarto. As noites pioraram. Gabriel acordava com mais frequência, chorando e esfregando as orelhas com tanta força que deixava marcas vermelhas na pele delicada. Ana levava-o ao pediatra novamente, desesperada por respostas. Sem infecção, sem febre, sem explicação. E Max se tornava cada vez mais agitado. Ele não comia direito, não dormia. Ficava sentado no corredor, os olhos fixos na porta do quarto de Gabriel, tremendo como se estivesse em agonia. Quando Ana ligava o monitor no celular e a câmera começava a se mover, Max saltava, correndo para o quarto, arranhando a porta se estivesse fechada, gemendo aquele som agudo e desesperado que perfurava os nervos de Ana como agulhas. Chega! Ana gritou uma noite, depois que Max acordou Gabriel pela 3ª vez com seus gemidos insistentes. Ela agarrou o cão pela coleira, puxando com força para fora do quarto. Chega, Max! Não aguento mais isso. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pedro apareceu na porta, segurando Gabriel que chorava nos braços. Ana, calma. Não me peça para ter calma. Ela soltou a coleira e Max correu de volta para a porta do quarto, arranhando-a freneticamente. Olha para ele. Ele está perturbando nosso filho. Eu não posso mais ter ele aqui se ele continuar assim. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Pedro ficou pálido. Você não está falando sério. Estou sim. Ana cobriu o rosto com as mãos. Talvez minha mãe possa ficar com ele por um tempo, só até Gabriel melhorar. Só até. Ana, espera. Pedro colocou Gabriel no berço e caminhou até a câmera. Deixa eu testar uma coisa. O que você está fazendo? Só, espera. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo da câmera. Max imediatamente ficou rígido, seu corpo inteiro vibrando de tensão. Pedro moveu a câmera manualmente, fazendo-a girar da esquerda para a direita. Max começou a gemer, o som subindo de tom, quase um uivo. Está vendo? Ana apontou. Ele está obcecado com aquela câmera. Mas Pedro estava franzindo a testa, observando algo. Quando a câmera parava de se mover, Max relaxava ligeiramente. Quando voltava a girar, ele ficava agitado novamente. Não era o dispositivo em si que incomodava o cão. Era o movimento. Deixa eu desligar o rastreamento automático?
Pedro murmurou, mexendo nas configurações. Como isso vai ajudar em... Clique. O som suave do motor da câmera cessou. A lente parou de se mover, ficando fixa em uma posição. E Max, como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro dele, simplesmente relaxou. Seus ombros caíram. Sua respiração se acalmou. Ele caminhou lentamente até a porta do quarto, deitou-se no chão com um suspiro profundo e fechou os olhos. Ana e Pedro se entreolharam, confusos. O que acabou de acontecer? Ana sussurrou. Gabriel, que havia começado a se agitar no berço, também se acalmou. Seus dedinhos pararam de esfregar as orelhas. Ele bocejou, virou-se de lado e voltou a dormir. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Pela primeira vez em semanas, a casa estava em paz. Mas nenhum deles entendia por quê. Eu não ouço nada diferente, Ana disse, aproximando-se da câmera. E você? Pedro balançou a cabeça. Nada. Mas Max claramente ouvia algo. Na manhã seguinte, com Gabriel finalmente descansando tranquilamente, eles levaram Max ao veterinário. Não por causa de doença, mas por causa de um mistério que precisava ser resolvido. A Dr. Carla, uma veterinária experiente com mais de 20 anos de prática, examinou Max completamente. Ele estava saudável, perfeitamente normal. Mas ele estava agindo de forma estranha, Ana explicou, descrevendo as noites de agitação, a fixação na câmera, o alívio imediato quando o rastreamento foi desligado. A Dr. Carla ficou em silêncio por um momento, depois pegou seu tablet e começou a digitar. Vocês sabiam que cães podem ouvir frequências entre 40 e 60 mil Hz? Ela perguntou, virando a tela para eles. Humanos só conseguem ouvir até cerca de 20 mil Hz. Bebês, um pouco mais, talvez até 25 mil Hz quando muito jovens. E daí? Pedro perguntou. Câmeras com rastreamento automático usam pequenos motores servo para mover a lente. Quando esses motores começam a se desgastar, eles podem produzir um chiado ultrassônico. Imperceptível para adultos, mas... Ela olhou para Max, que estava deitado calmamente aos pés de Ana, extremamente perturbador para animais e para crianças pequenas. O sangue de Ana gelou. Você está dizendo que a câmera estava emitindo um som que nós não conseguíamos ouvir, mas que estava machucando Gabriel? E torturando Max, a Dr. Carla confirmou. Ele não estava com ciúmes ou obcecado. Ele estava tentando bloquear a fonte do barulho, tentando proteger seu filho do que estava causando dor. As pernas de Ana falharam. Ela se sentou pesadamente na cadeira, as mãos tremendo. Eu quase mandei ele embora. Pedro ajoelhou-se ao lado de Max, enterrando o rosto no pelo dourado do cão. Meu Deus, ele estava tentando nos dizer o tempo todo. Animais são incríveis assim, a Dr. Carla disse suavemente. Eles percebem coisas que nós não conseguimos. Se vocês tivessem tirado Max de casa, ou se ele tivesse desistido de tentar alertá-los, Gabriel poderia ter desenvolvido problemas auditivos permanentes. Exposição prolongada a frequências ultrassônicas pode causar danos sérios, especialmente em crianças tão jovens. Ana cobriu a boca com a mão, lágrimas escorrendo silenciosamente. Todas aquelas noites que ela tinha gritado com Max, puxado ele, ameaçado mandá-lo embora. E ele só estava tentando salvar Gabriel. Quando voltaram para casa, Ana foi direto para o quarto de Gabriel. Max a seguiu cautelosamente, como se ainda não tivesse certeza se seria bem-vindo. Ela se ajoelhou no chão ao lado dele, envolvendo seus braços ao redor do pescoço peludo do cão. Me desculpa, ela sussurrou, sua voz quebrada. Me desculpa por não entender. Me desculpa por quase desistir de você quando você estava lutando tanto por nós. Max lambeu seu rosto, o rabo abanando lentamente. Não havia ressentimento em seus olhos castanhos, apenas o amor incondicional que sempre esteve ali. Pedro removeu a câmera velha da prateleira, substituindo-a por uma nova, sem partes móveis. Naquela noite, Gabriel dormiu por 7 horas seguidas. Max dormiu tranquilamente ao lado do berço, não mais um guardião agitado, mas um protetor em paz. Nos dias seguintes, Ana contou a história para amigos e familiares. Todos ficaram chocados. Alguns admitiram que teriam feito o mesmo que ela, que teriam culpado o cão. Mas agora, quando visitavam, olhavam para Max com novo respeito, com admiração. Ele não era apenas um animal de estimação. Ele era um membro da família que tinha visto um perigo invisível e se recusado a desistir até que fosse resolvido. Às vezes, a linha entre a vida e a perda é guardada não por tecnologia ou medicina, mas por instintos que não conseguimos compreender. Há perigos que se escondem nas frequências que não podemos ouvir, nas sombras que não podemos ver.
E há guardiões que percebem essas ameaças, que gritam avisos em linguagens que demoramos demais para traduzir. O que Ana descobriu não foi apenas sobre uma câmera defeituosa ou sobre a audição canina. Foi sobre humildade. Sobre reconhecer que nossa compreensão do mundo é limitada e que aqueles que amamos às vezes enxergam verdades que nossa arrogância nos impede de ver. Se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar seus pensamentos e se inscrever para mais histórias poderosas. Compartilhe com amigos e familiares, porque às vezes os maiores perigos são aqueles que não podemos ver e os maiores heróis são aqueles que nunca desistem de nos proteger, mesmo quando não conseguimos entender.